Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre identificadores e variáveis no TypeScript. Para começar, no último vídeo eu dei exemplos de log onde eu exibi uma mensagem de texto no nosso console, ou seja, um valor string. Faço isso chamando o objeto console e dentro dele o método log e nele passando um parâmetro, pode ser qualquer valor, no caso aqui eu vou passar um valor tipo texto, com o valor olá. Então aqui vou dar um run e eu já consigo ver a nossa mensagem ser exibida no nosso console. Beleza. Agora vamos pensar no seguinte. E se eu quisesse armazenar um valor em um local e só depois exibi-lo no console, como é que eu faço? Bom, para isso a gente vai ter as variáveis. E primeiramente, fazendo um parêntese, variável em linguagem de programação é uma entidade que armazena um valor. E essas variáveis, a natureza delas, a maneira como elas se comportam, podem variar muito de linguagem para linguagem. No nosso caso, a gente vai ter três formas de declarar essas variáveis. A gente vai ter o var, o let e o const. Beleza? Como é que eu faço para armazenar um valor? Começando pelo var. Eu basicamente escrevo var, depois eu escrevo o seu identificador, ou seja, o nome da minha variável. No caso aqui eu vou escrever char. Vou colocar um igual para mostrar que eu vou atribuir um valor e aqui escrever o nosso valor. No caso eu vou escrever um tipo string e vou colocar o valor aud. Beleza? Então basicamente aqui eu acabei de declarar um var, certo? Com o identificador char, o nome char e atribuir, né, o valor aud para ela. Então se eu quiser simplesmente capturar esse cara aqui, esse char, jogar dentro do nosso log e dar um run no nosso código, você vai ver aqui que o valor já vai ser exibido no nosso console. Beleza, show de bola. E uma coisa, eu vou aproveitar para falar sobre os identificadores antes da gente partir para os outros tipos de variáveis. Então, basicamente, você pode ver que um identificador não é nada mais que o tipo não, desculpa, o nome da nossa variável. Então, aqui, por exemplo, eu poderia ter outros nomes, por exemplo, marca de carro, certo? E aqui exibir o nosso marca de carro. Então isso é independente. Porém, existem certas palavras, certos nomes que a gente não pode atribuir como identificadores. Isso é bem importante saber que, por exemplo, se eu quisesse declarar uma variável com o nome var, eu não vou conseguir. Você pode ver aqui que deu erro. Esse código não vai rodar, mesmo se eu der um run, certo? Ele vai dar um errozinho. E por quê? Porque basicamente ele fala pra gente, ó, var não é permitido como nome de variável. Porque basicamente esses nomes, como por exemplo os próprios var, let, const, eles são nomes atribuídos como palavras-chave, palavras reservadas da linguagem. Então, a gente não pode utilizar elas como identificadores, porque elas já servem para outra coisa, elas já têm outra função. Então, basicamente, var, let, const, palavras como function, e diversas outras, certo? Elas não podem ser utilizadas como identificadores. Então, aqui eu vou continuar com o meu car, certo? E, por exemplo, agora, se eu quiser, por um acaso, mudar esse valor no meio do caminho, aqui, por exemplo, aqui, entre eu declarar a minha variável e eu exibir a minha variável, eu quero trocar o valor dessa variável. Como é que eu faço? Basicamente, eu só reescrevo o identificador, coloco um igual para atribuir um novo valor, e aqui eu escrevo, por exemplo, um novo nome, um novo valor, no caso aqui eu vou atribuir como Fusca. Se eu der um run, ele já vai exibir aqui a nossa variável com o novo valor que eu atribuí no meio do caminho. Show de bola. Beleza. Basicamente, essa ideia ela funciona para o nosso var e para o nosso let. A forma de declarar é a mesma, tá? Para o var, para o let, para o const. E se eu escrever, por exemplo, aqui, em vez de var, escrever let, vai funcionar igual, certo? Eu vou conseguir reatribuir o valor, contudo, quando eu utilizar o const, beleza? Você pode ver que já teve um errinho aqui, porque eu não consigo escrever, não consigo colocar um novo valor no nosso const, porque ele já possui um valor, certo? E ele é constante. E eu não consigo alterar esse valor. E quando eu declaro um valor const, esse valor é imutável. Eu não consigo trocar esse valor no meio do nosso código.
beleza? Então, basicamente, você pode estar pensando, então quer dizer que o var e o let são iguais? Então, por exemplo, se eu escrever car, Audi, e escrever um let, fruit, e colocar o valor dele como maçã, e colocar aqui no meio do caminho o fruit como banana, e exibir os dois valores aqui no nosso console, se eu der um run, você pode ver que o valor foi alterado de car para fusca e de fruit, de maçã para banana. Beleza? Eu acho que eu me bananei em alguma parte. Mas enfim, você entendeu. Então, basicamente, aqui no meio do caminho, com o var e o let, eu consigo trocar nossos valores. Só que se eu colocar aqui um const, por exemplo, refrigerante, não sei, deixa eu colocar coca, e aqui embaixo tentar alterar o valor para Fanta, eu não vou conseguir. Então, esse var e o let são iguais? Não, basicamente não. A diferença deles está na forma como a gente pode acessar os valores. Isso vai depender de escopo de função e diversos outros detalhes que é papo para outro vídeo. Mas, basicamente, quanto à parte de constante, a forma de declarar, por esse vídeo acho que tá ok. A gente vai se aprofundar melhor na tipagem, na forma de trabalhar com eles em próximos vídeos.